Nós temos diversos riscos na cadeia logística e a gente fala muito sobre isso aqui. Mas hoje a gente vai dar um enfoque um pouquinho diferente, falar um pouco de tecnologia, desses novos entrantes no mercado e tudo o que tem de risco para o supply chain. Fique conosco no Papo com o Especialista. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo com Especialista, programa do Fórum de GR, onde recebemos aqui especialistas e participantes com a gente no nosso ecossistema para falar de temas interessantes. E hoje temos aqui a grata surpresa aqui, a satisfação de receber um dos nossos painelistas, né, Fabrício, Exato. no evento recente aí, participou com a gente durante o Experience do Fórum de GR. Wagner Cabrini. Prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. É Nós sempre que. bom falar de logística e supply chain. Isso aí a gente gosta bastante também, tá sempre muito conectado, né? A gente que agradece de coração, foi muito boa a tua apresentação, ouvi Muito ótimos obrigado. feedbacks, mas a gente tem um problema, porque a gente fez no período da manhã o Experience, que é um evento um pouco mais limitado, com um público reduzido. Então, como as pessoas, né, pediram mais, a gente trouxe para o podcast, porque logística sempre rende o assunto, não é mesmo? Obrigado aos colegas, né, que apreciaram o nosso bate-papo e convidaram aí e pediram para que nós estendêssemos aí o nosso conhecimento. Com certeza. Bacana. Bom, para quem não conhece, eu vou te pedir uma gentileza. Claro. Eu sei que você é executivo aí com vasta experiência em supply chain, logística, compras, mas dá para fazer um breve resumo aí da. É possível fazer um pocket aí da tua experiência, em que áreas que você já passou para quem não conhece, inclusive passar a conhecer e a seguir? É um prazer. Bom, eu sou Wagner Cabrini, eu sou 50 a mais, sou formado em administração de empresa com ênfase em comércio exterior, MBA em gestão empresarial, conselheiro consultivo certificado, eh, apaixonado por supply chain, logística e compras. A minha carreira foi desenvolvida ao longo dos últimos 25 anos em empresas nacionais e empresas multinacionais. Algumas delas eu posso citar como Gurgel Motores, lá na década de 90, depois passando por Johnson Controls, na JCI, na divisão eletrônica, lá em Gravataí, depois retornando para São Paulo, sendo o head de compras de procurement na Agilent Technologies, onde eu tive o prazer e a satisfação de fazer o startup da marca para a região Latinoamérica, com times no Brasil, na Argentina, no México, na Venezuela. Então, foi onde eu desenvolvi com muita força a minha experiência em negociações internacionais. A minha carreira ela começou em compras, desde jovem. A logística e a supply chain caiu na minha vida, não é uma escolha minha, mas felizmente está no DNA. E eu gosto de dizer que para trabalhar, para ser um profissional da logística, tem que ter DNA de logística, senão nós não conseguimos. Sou casado, tenho 2 filhas e hoje em transição de carreira, fazendo algumas consultorias também e levando a logística para o protagonismo que ela de fato deve estar dentro das organizações. Muito bom. Parabéns pela trajetória, e é interessante. Esse cenário da logística, aí você imagina o nosso caso de muito tempo, aí o Fabrício, inclusive, ainda continua, que é fazer a gestão de risco nesse recorte do transporte no Brasil, né? Sem Então, dúvida. é para quem gosta e para quem
tem esse DNA mesmo, né? A gente também brinca isso. Sem dúvida que sim. Uma história importante, né, uma parte da minha história profissional é que nos últimos 11 anos eu me dediquei ao startup de uma empresa multinacional de varejo de autopeças. Autopeças é onde eu me destaco. Eu trabalhei na Fiat e os outros sistemistas que eu comentei. E o varejo me trouxe uma experiência dentro do segmento que vem muito ao encontro da gestão de risco. Uhum. Fazer o startup de uma operação no Brasil, um centro de distribuição saindo da operação zero, e me desliguei da empresa com 109 lojas, é um desafio bastante grande, um CD de 100 mil SKUs, um CD de 14.500 metros quadrados, então, definindo aí processos, planejamento de materiais, definindo a malha de distribuição, isso tudo, a programação de materiais, isso tudo nos dá uma capacidade de tomada de decisão muito rápido. E aí, a IA está chegando para facilitar um pouco a nossa vida nesse aspecto, né? Trazendo mais informações para que nós tenhamos melhores ferramentas para tomada de decisão, Claro. desde que nós tenhamos também a preocupação de nos protegermos contra os riscos que a IA pode trazer dentro da operação logística e que nós temos que ter uma atenção. Um exemplo, a vulnerabilidade aí na cadeia de suprimentos de softwares, Claro. né? Onde nós podemos ter aí conteúdos, né, que não são os ideais, né? A gente chama de conteúdo sintético, nós podemos ter aí as deepfakes, Uhum. né? E isso contradiz ao benefício que a IA pode nos trazer. E nesse aspecto, eu já gostaria de dizer, vocês atualizando uma informação, nos próximos anos, entre 2024 até 2033, o investimento da IA na logística vai girar em torno de 46,7%. Só na Do que logística. está previsto ali de investimento na área, então quase a metade Vai focado nessa na parte. logística, em especial impulsionado pela necessidade da programação de materiais, né? Certo. A demanda. A Uhum. demanda é o calcanhar de Aquiles que vai fazer e vai trazer a sustentação para a IA dentro da supply chain. Agora a gente já começa a falar de IA, claro que não é algo inédito, mas falar em grande volume a gente está começando agora há poucos anos, né? Até então, e a gente vê empresas de diversos portes no Brasil. Você trabalhou em empresas grandes, internacionais e tudo mais. Mas tirando a IA de lado, você acha que, pelo que você vê de consultorias e tudo, que as empresas estão tecnologicamente equipadas no cenário geral, o que a gente já tinha até então, porque a gente fala de IA, mas eu conheço empresas que de verdade não estão nem na área da informação ainda. Sim. A gente, essa distância, minha percepção está correta ou a gente está longe da tecnologia de fato embarcada nas empresas de logística? Nós falamos muito da IA falando de ChatGPT, Aham. mas efetivamente a IA ela é muito mais do que isso. E aí sim a sua percepção é correta. Quando nós falamos de empresas Tier 1, Tier 2 dentro da cadeia, essas sim estão melhor preparadas com sistemas de segurança Uhum. da informação e investindo bastante forte no treinamento e capacitação dos profissionais da supply chain e da logística. Mas quando nós olhamos para a cadeia pensando em Tier 3, Tier 4, que estão muito pressionados para trazer e implementar a ESG, Aham. trazer e implementar a IA, treinar e capacitar seus times, isso gera um desconforto e um descompasso nessa capacidade da cadeia toda suportar esse crescimento e essa necessidade do mercado. E aí sim os riscos, né,
e entra muito forte uma das coisas que a gente vem conversando bastante, que é a gestão de risco, né? Como é que eu garanto a instabilidade tecnológica, Uhum. né? Como é que nós vamos trabalhar com a desinformação da manipulação dos dados, Uhum. né? Isso tudo traz uma necessidade de uma visão maior, mais ampla e de uma discussão maior em termos de comunicar e trabalhar com essa tecnologia que não tem volta. Nós vamos ter cada vez mais, e quanto mais bem preparados nós estivermos para usar corretamente essas ferramentas, a inovação, a tecnologia, melhor e maior será a nossa competitividade no mercado. Você acha que é um risco essa empresa que não está preparada? Por exemplo, não tem nem um TMS, vamos dizer assim, o cara está na prancheta ainda. Ele dá um salto muito grande, mergulhar já numa tecnologia muito avançada com inteligência artificial, porque eu acho que, no meu ver, vai incorrer nesse risco de ter uma equipe que não está pronta, que vai assumir talvez funções muito autônomas, com grandes volumes, com risco de desinformação, de perda de informação. Você Sim. acha que essa transição tem que ser. Qual que é o ritmo dessa transição para o cara que não tem nada, aquela microempresa de logística, de transporte que seja, para uma empresa altamente tecnológica? Eu tenho uma preocupação com a velocidade, mais em relação à capacidade do time. Tá. Eu tenho visto alguns colegas, algumas empresas, né, substituindo assistentes, analistas, por coordenadores, e uma das estratégias é de que a substituição desses profissionais vai trazer uma redução de custo para compensar o investimento nessas tecnologias. Aham. Só que esses profissionais treinados, geralmente, eles custam mais caro que o valor acumulado de um analista e de um assistente. Então, a grande dúvida é: o que é melhor? Treinar e capacitar esses assistentes, esses analistas, e trazerem ele para um patamar diferenciado de mercado, Uhum. ou acelerar esse processo, né? O grande desafio também é como que nós executivos e líderes do mercado, como é que nós vamos comunicar isso para os nossos times, para que nós não percamos o engajamento do time. Aham. E não gera pânico também, né? E não gerar pânico. Uma das grandes preocupações quando se fala da implementação do IA para qualquer time, em qualquer organização, é a perda de postos de trabalho. Porque as atividades repetitivas, a IA vai suportar isso, vai acelerar o processo. E não sejamos ingênuos. Haverá sim uma redução de postos de trabalho. A contrapartida é uma oportunidade muito grande para os profissionais da logística, da supply chain e de todas as áreas da organização. Uhum. Quanto mais preparado ele estiver, quanto mais rápido ele entender a melhor maneira e o que a inovação e a tecnologia está trazendo de benefício para ele, vai colocá-lo como um profissional de destaque no mercado. Então, eu gosto muito de motivar as pessoas, né? Porque essa é a minha característica. É olhar para o copo sempre quase cheio, Quase Sim. cheio. A né? gente tem Não é nem falado meio sobre cheio. isso também e a gente vai até agora fazer uma primeira turma de uma imersão que a gente pensou para o profissional da área de gestão de riscos, principalmente esse do transporte ou que navega nesse universo do nosso público aqui que participa com a gente no Fórum de GR. E um dos pontos que a gente estava conversando muito, e até nós fizemos uma grande pesquisa com o mercado, diversos players, pessoas, decisores, né, da área em algumas cadeiras interessantes, uma coisa que a gente identificou muito era isso, a questão da inteligência artificial, mas nesse sentido justamente do que você destacou, que é a questão do conhecimento ampliado. Sim. Não aquela pessoa que se escora simplesmente naquelas respostas rasas Fazer a da fotinho bonitinha pesquisa, lá. da pesquisa de um chat qualquer aí desses que existe, mas sim aquele que tem o seu preparo
e que usa isso como uma ferramenta para ampliar a sua capacidade, seja de entrega, de produção. Então, o que você enxerga para esse cenário do supply, da logística, também vai muito nessa linha, de Vai. usar esse ferramental para poder focar no que realmente é uma entrega de alto impacto, coisas desse tipo. Totalmente alinhado com a minha expectativa. Então, parabéns pela iniciativa de trazer aí essa oportunidade para nós profissionais da logística e da supply chain. Nós estamos carentes de melhorar nossa capacidade de interpretação e assimilação positiva de tudo isso que está chegando. Eu recentemente, conversando e até participei de um treinamento, há 2 ou 3 anos atrás, a mudança e a velocidade de ajuste das informações demoravam em torno de 730 dias, ou seja, 2 anos. Aham. Com a velocidade, com a chegada da IA, com todo o acesso a informações que nós temos hoje, a velocidade faz com que nós tenhamos um ciclo de renovação de informação de 73 dias. Ou seja, nós estamos 10 vezes sendo rápido. puxados mais rápido e recebendo uma avalanche de informações que nós temos que buscar na capacitação. E aí a IA traz essa vantagem para nós, ela nos facilita essa condição. Uma outra preocupação é a necessidade da qualificação, né? Uhum. Porque a IA, ela traz uma expectativa de tomada de decisão rápida, de análise de dados rápido, e isso é verdade. Mas ela traz uma consequência para o profissional da logística que é muito importante, porque se espera que com a velocidade da análise dos dados, o profissional da logística faça a validação dessas análises e faça a tomada de decisão tão rápida quanto. Só que rápido nem sempre é a melhor decisão, né? Exatamente. Então, como é que nós vamos trabalhar e harmonizar essa velocidade, esse investimento com essa expectativa? Tanto dos nossos stakeholders, dos nossos gestores e a nossa própria. Como é que eu me mantenho competitivo, atualizado, né? Sem essa pressão que aí ela afeta, né? Aham. Uma outra condição muito importante que é a gestão mental, né? A segurança mental. Boa. O profissional da logística cada vez mais pressionado Nada, não por tem pressão, melhoria, não. né? A gente conhece bem Né? essas Por pressões. melhoria, por Aham. produtividade e a expectativa de um investimento é, ok, né? Eu te dou com uma mão e você me dá com a outra, né? Eu te faço o investimento e eu preciso do retorno do investimento, né? E isso traz uma complexidade bastante importante, que aí sim, de novo, nós gestores temos uma grande oportunidade de trabalhar com os nossos times e de motivar os nossos times através de ferramentas de gestão com a implantação dessas novas tecnologias, um machine Aham. learning, um IoT, Sim. né? Como é que isso vai trazer benefício sem criar um desgaste mental e um desgaste emocional que vai levar a uma tomada de decisão que talvez não seja a melhor. É, e tem um ponto que até a gente conversava em outra ocasião, que era a logística sempre demandou por automação. Até antes de se falar de inteligência artificial, nem existia o termo IoT ainda, mas a automação na indústria, e principalmente na logística também, sempre foi uma demanda muito quente, primeiro, para reduzir custo e melhorar performance, ou seja, entregar mais rápido, conectar o fornecedor mais rápido com o cliente, seja o final ou do meio, dependendo do momento da cadeia. Então, assim, isso não é. Conceitualmente, isso não é novidade, né? Sobretudo depois do boom do e-commerce, aí Claro, nem se da fala. pandemia e pós-pandemia. É. Aí Aí a que, né, fez expectativa do esse... cliente É. foi Agora elevada exponencialmente. ele compra e já entra para ver se já Se já saiu, chegou. se já está chegando, né? É É assim mesmo. Os impressionante. primeiros e-commerce tinham prazo de 10 dias, era tranquilo, aceitável. Hoje a gente se fala em horas, então. 24 horas hoje é inaceitável para o consumidor. Ah, A exigência é maior, e aí é um fator positivo
na minha visão e na minha experiência, porque nós estamos oferecendo isso para o cliente, porque nós temos a capacidade, nós desenvolvemos uma potência e um processo que traz a expectativa para o cliente dele receber em horas, Uhum. né? Então, isso tudo é positivo. E, de novo, numa dosagem, né, onde você vai investir em capacitação, mas você vai investir também na cultura digital. Culturalmente, nós temos que nos adaptar É. com esse novo ambiente para dosar a expectativa. Nós que somos ainda os seres que teve uma fase analógica, né? E juntando com esse digital, eu vejo que hoje é uma grande questão. E até eu ia aproveitar e vou aproveitar e fazer essa pergunta. Nessa equação, né? A gente vê, por exemplo, profissionais muito experientes, como é o caso aqui do você mesmo, pelo que já Sim, contou para a gente da história, pelo que a gente já assistiu, e que estão antenados com essas questões tecnológicas, já estão adaptados, sabem usar, sabem coordenar essa questão. Por quê? Teve até uma pergunta que ficou lá do evento, que sim. não deu tempo da gente passar para vocês lá durante o painel, que eu achei bastante interessante, que foi justamente nessa linha. Ó, tem essa questão sistêmica que é importante, tem a inteligência artificial que vem para assessorar, enfim, entre outras tantas coisas, mas existe um período mínimo e necessário para você conseguir fazer isso virar uma cultura dentro de qualquer organização, principalmente essas que o Fabrício deu exemplo de que estão um pouco mais ainda atrasadas e etc. Treinar essas pessoas para que elas cheguem nesse ponto de usar essa inteligência ou um novo sistema a seu favor. Do que você acompanha no mercado, como que estão hoje, principalmente essas empresas, vamos dizer assim, que não tem essa cultura que vem de fora, mas essas empresas mais regionais. Isso já está acontecendo ou estão deixando para talvez assim, ah, não, na hora que eu não conseguir sobreviver mais, Sou retardatário, né? na hora que não der mais para eu sobreviver no meu modelo, eu vou procurar me adaptar. Como que você tem visto isso assim em linhas gerais? Eu tenho percebido que o mercado ele está atento para a necessidade. Então, o grande desafio aí é equilibrar a automação com a humanização. Esse é um desafio muito importante. E como é que você trabalha isso? Em especial, na minha experiência e na minha vivência, é comunicação. Quando você faz uma comunicação assertiva, quando você vai implementar um novo sistema, uma nova tecnologia, você vai fazer a automação de qualquer processo, né? Você precisa comunicar. Todo processo, toda implementação precisa ter um dono. Uhum. Ele vai transitar e vai trazer as informações corretas, vai fazer a comunicação correta. Quanto mais assertivo nós somos em comunicar adequadamente para os nossos times, né, em todos os níveis, né, e inclusive para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, que a implementação de um novo processo, de um novo sistema, de uma nova tecnologia não vai causar impacto negativo e sim impacto positivo, você ganha engajamento, né? Porque as pessoas se sentem confiantes e não preocupadas de que elas vão perder seus postos de trabalho, né? E que o cliente vai ter uma melhoria no atendimento da expectativa que ele tem sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, né? A cadeia sabe que ela será beneficiada por maior qualidade de informação, assertividade na informação. Isso tudo, num contexto agrupado, traz um benefício para todos. Então, de novo, comunicação, e é a comunicação e o quão urgente é, e aí é top-down, Uhum. né? Nós precisamos ter engajamento de cima para Primeiro da baixo. alta A alta liderança ali liderança tem que estar para fazer 100% acontecer. engajada.
E para tocar, quando é possível, lógico, a estrutura da empresa é a figura de um PMO ali, que vai conectar essas áreas, o que cada um vai fazer, vai alinhar essas expectativas nessa linha. Exatamente isso. É o gestor do projeto. Ele não precisa necessariamente ter uma certificação de um PMO, Aham. Sim, mas mas que saiba ele pelo menos saiba gerenciar navegar. projetos e saiba orquestrar o time, né? E trazer o time para a linha e entender o que está acontecendo. Então, eh, ter um PMO, ter um dono do projeto faz toda a diferença no resultado daquilo que se propõe a ser implementado. E tem uma questão, você falando de automação ou automatização, eu sou muito desafiado para entregar isso. Trazer processos que existem, transformar ele em processos automatizados. Mas a gente tende a automatizar um processo da mesma forma que ele é feito. Eu só coloco ele num sistema, coloco ele numa esteira, mas ele faz exatamente a mesma coisa de uma forma, talvez, dentro de um sistema, e eu acho que isso é um problema. Se você vai automatizar algo, você tem que aproveitar e melhorar aquilo. Se você fazia X coisa em uma hora, você tem que fazer 10, 10 vezes 10 vezes aquilo aquela ali. coisa. Não adianta você só pegar e automatizar um processo ruim, você vai ter um processo ruim automatizado. Aí eu queria que você me contasse, assim, e talvez até a figura do PMO ou de um gestor de projetos dentro disso é importante, mas eu entendo que se esse gestor do projeto for o gestor do processo, o cara do dia a dia, ele vai enviesar e vai fazer o troço, vai automatizar um processo ruim. Aí eu queria que você me contasse qual o papel de um consultor que você atua hoje nesse momento de mudança de mentalidade e mudança de processo de uma empresa. O turnaround, cada vez mais, ele é uma condição natural em todas as organizações, porque nós vivemos no mundo de transformação O VUCA, o VICA É, já lá. ficou constante, para trás, né? né? O O VUCA VUCA, o já VICA, passou, tem. o termo que... Então, eu como um executivo, como um líder, e quando estou trabalhando, apoiando numa consultoria, um fator importante, e eu levo isso muito para os gestores, para os presidentes e diretores, é fomentar um ambiente colaborativo. Aham. Então, isso parte da cultura da empresa, do valor da empresa, que são muito aderentes aos meus valores pessoais, né? Quando você trabalha e fomenta um ambiente colaborativo, você garante a transparência e a ética no processo, Uhum. né? Quando os envolvidos todos têm a percepção de que tudo é transparente, é ético e tem intenção positiva, Aham. isso favorece e traz uma tranquilidade no dia a dia que impulsiona e incentiva que todos queiram ver o resultado positivo daquele projeto que ele está envolvido, né? E num ambiente colaborativo, você traz uma coisa que é muito importante, que nós falamos com muita frequência, né? O senso de dono. O senso de dono, mais do que necessário, é o senso de pertencimento Aham. do resultado. Eu posso ter um senso de dono, mas se eu não tiver O o resultado não vem. pertencimento, ele não vem. Aham. Agora, se eu me sentir parte integrante, que aquilo que eu faço é importante e que o resultado vai ser Certo. benéfico Aham. para a organização, o meu senso de dono aflora. Aham. E aí as coisas se tornam mais leves para que a gente atinja, como um time, né, os objetivos e aquilo que foi estabelecido. Então, a Eu gente acho já que brincou muito disso, é. da questão também da transparecer, né? Você exige senso de dono da equipe, o dono tá indo embora 11 da manhã, né, pra É, praia e deixando a equipe sozinha mas lá. tem um ponto também que eu acho interessante nessa questão do ambiente colaborativo, e aí até conectando com o que você comentou, Fabrício, que eu entendo assim também, quando se permite essa questão, você acaba automaticamente tendo também a parte da inovação. Sim. Então, muitas vezes, quando você dá essa oportunidade da Claro. equipe participar, de opinar, também tem esse benefício de já ter naturalmente ali uma crítica do processo. Olha, já que estamos para automatizar, que tal fazer isso aqui diferente, né?
Então, eu acho que isso também é um benefício que, ao proporcionar esse ambiente de participação, né, de coletividade, que isso também vem, né? Então, aí a gente acaba extrapolando a questão apenas da, como o Fabrício comentou, de, eu só vou robotizar É, um processo que é informatizar assim, às ou vezes. informatizar. Não, às vezes eu consigo também aproveitar esse movimento para ganhar escala, para fazer de uma forma mais inteligente ou com menos desperdício, principalmente numa cadeia de supply. Acho que aí as oportunidades são até multiplicadas, né? Quando você tem esse tipo de ambiente. Você tá falando uma coisa que vem muito forte dentro da supply chain e da logística. Nós temos que fazer tudo isso e o cliente não pode ter a percepção de tudo isso que nós estamos Ah, fazendo. Por outro lado, no ambiente colaborativo, quando você dá abertura, todos os envolvidos no projeto e as equipes dos envolvidos no projeto, eles sentem a liberdade de trazerem ideias, né? Eu aprendi na minha vida, na minha experiência, na minha história profissional, que muitas das ideias saem lá como eu aprendi, né, na, no Lean Logistics, no Lean Manufacturing, lá no Gemba. aham. Isso aí. Desce no chão Onde de a coisa fábrica, onde a acontece. coisa acontece, ouve, troca um pouco de informação, dá abertura para ouvir. Quando todos os colaboradores, em todos os níveis, se sentem confortáveis e seguros, eles trazem ideias, eles te dizem coisas que, por mais experiente nós estamos envolvidos na dinâmica, e nós acabamos não vendo. Então, Aham. motivar a participação e trazer esse ambiente de conforto, de segurança, e aí eu vou repetir, segurança mental, e está vindo muito ao encontro com a NR1, que está Sim, tá sendo muito a gente discutido discutiu agora. até esses dias agora aqui no No último episódio episódio. anterior, né? Falando disso, que também sempre foi uma coisa que ficava ali escondido, ficava, nossa, teve alguém que foi afastado, ficava aquele, parece que ninguém queria comentar, e Exato, isso agora aflorou e que bom, né? Que pelo menos aí vai ter essa também maior clareza sobre o assunto, como ajudar, como apoiar as pessoas para, como você mesmo destacou, é um bombardeio de informações, é sim, um bombardeio de meio de comunicações e nem todo mundo tem sabido lidar com isso, né? exato. E aí eu vou colocar uma pimenta na Opa, nossa conversa. opa. É a questão de como nós tratamos o relacionamento com o nosso público, com os nossos colaboradores, seja homem, seja mulher, seja O que qual, for. o que for, né? A diversidade, como é que nós estamos tratando a diversidade nesse ambiente? E Porque outra, é só marketing ou é diversidade de verdade? esse é um ponto importante e é aí que eu queria tocar. Aham. Até recentemente, até o ano passado, um pouquinho mais, só se falava em diversidade. Uhum. E agora só se fala em IA. Nós não podemos esquecer a Verdade. diversidade. Mudou a onda. O Mudou a hype. onda, Mudou. mudou E o time. Ah, alguns modismos até, parece, né? Eu não queria usar esse termo, mas efetivamente é esse. Então, nós temos que fazer tudo isso, mas não esquecer todas as iniciativas que nós investimos e perder aham. essa cultura implementada nas nossas áreas, Parece nas que você está nossas trocando a empresas. cultura. Aquilo Exato. morreu, você segue outra agora. E não, ela também está aí, a diversidade está aí, né? Nós não podemos deixar de lado com todas essas iniciativas que nós estamos falando agora. É ESG, é saúde mental, segurança mental, é IA, é IoT, é toda a inovação e a tecnologia, mas sem perder os nossos valores, Uhum. sem perder E a aí, nossa cultura. e aí o grande desafio está em como encaixar tudo isso, né? Exatamente. O grande desafio é como é que nós conciliamos tudo isso e não deixamos nada perdido no meio do caminho.
E tem uma figura muito importante aqui que se falou muito lá, vocês, painelistas do evento, falaram bastante, a gente viu perguntas nesse sentido, que é a figura também do cliente. Hoje o negócio é a experiência do cliente, em qualquer mercado que seja. E a gente na logística, hoje já. Eu sou, né, sou um menino na logística ainda, tô começando. Mas eu acho que hoje a gente fala muito mais de experiência do cliente do que há décadas, há anos atrás. Ele figura como impulsionador do mercado, né? Porque hoje o consumidor de logística, ele marca na rede social lá, ô, fulano, não recebi minha entrega. Marca a empresa. Ele está conectado com o negócio. Qual que é o papel Coi- do cliente E só nisso, assim, né? rapidinho, como a gente tá na turma dos cabelos brancos, Do né? prateado Do agora tá na moda, né? platinado, Os prateados. platinado. É, só contribuindo com isso. Coisa que a gente nem olhava antes, né? Não. Você nem sabia, não, Muitas quem vai vezes me nem entregar é ligava. a empresa tal, ou a Ah, empresa a hoje outra, você está e conversando com a coisa, empresa. que é o que a gente comentou, né? Acabou de aprovar ali a compra, você já tá querendo saber se quem vai Tem entregar, colega que me se liga, chega ô, hoje, tem se... amigo que me liga, vem me entrega pra mim. Fala, amigo, não posso, né? Nessa Ainda entra não, no, né? entra no canal normal lá e É, vem por lá. é. Mas olha que interessante, eu até tinha colocado isso aqui no meu checklist e obrigado por tocar nesse ponto. A razão de qualquer organização, de qualquer CNPJ, é a satisfação do cliente. Nós tratávamos como satisfação do cliente e hoje Uhum. nós mudamos a nomenclatura para Sim. experiência do Você cliente. está envolvendo ele. Você está envolvendo, você está trazendo. E aí eu vou trazer de novo para a logística, eu vou dar um passinho para trás. Aham. Quando nós começamos a falar de S&OP, o S&OP estava na área de vendas ou na área de marketing. E cada vez mais nós estamos aprendendo que a S&OP, e essa é minha experiência, tá? Uhum. Não estou discutindo o processo de nenhuma empresa e nenhuma organização, mas a minha experiência diz que a S&OP tem que estar na supply chain, na logística. Porque a supply chain é a logística que sabe a capacidade produtiva, a capacidade de entrega, o tempo de entrega, a capacidade instalada, se for o caso de produção, ou a capacidade instalada da cadeia Uhum. para atender isso dentro do varejo, né? Sabe virar para o financeiro e perguntar: escuta, nós temos dinheiro para esse volume, para essa demanda? Aham. E eu citei agora há pouco: demanda é a bola da vez. 46% do investimento vai estar focado na melhor capacidade de avaliação da demanda, Avaliação, na não de IA, produção. não na Aham. produção, né? Então, nós vamos cada vez mais ser mais assertivos na demanda. Uhum. Quando eu prometer, e isso vai trazer, quando nós falamos de demanda, nós estamos falando de gestão de estoque, Aham. qualidade do estoque, não é só quantidade, é a Qualidade. qualidade do estoque. Estoques também muitas vezes mais pulverizados para Ex poder atender Avançar. mais rápido, né? Para exato. não estar num centro que vai ter que ter uma transferência para depois uma entrega lá na última milha, né? E aí entra a IoT nos trazendo uma capacidade muito mais assertiva para a definição da malha de distribuição. Uhum. First mile, last mile. Quanto Preciso deixar aqui, quanto e já quanto, estar lá e na quanto última estar em ponta. trânsito, né? Porque estoque hoje, no varejo nós temos que ter estoque de qualidade, com Aham. qualidade. Não é só ter Não é estoque, volume. não é volume. Volume não garante venda, volume não garante margem. O que garante margem é um estoque de qualidade. Aham. Sim. Então, esse é um desafio muito importante e que a IA vai nos favorecer, desde que nossos analistas, nossos profissionais saibamos usar adequadamente a ferramenta. E aí tem um desafio nosso aqui de gestor de risco que é como apoiar a cadeia logística nisso, como apoiar o supply. A gente diariamente, no evento, a gente discutiu isso bastante também, foi bem Sim. legal, a gente ouviu muita provocação lá, muita troca de porrada mesmo, no sentido de que nós nas nossas carreiras ouvimos muito a questão de o GR muitas vezes engessar as operações logísticas, que Sim. quando você tem aquela máxima, né, com
Risco zero é custo infinito. Se você for prevenir todo o risco, apertar demais, a operação não Melhor roda. não operar, né? Muitas vezes você quer proteger toda a operação, não sai de casa, né? Tranca toda a carga na Exato. fábrica e não põe ela na Talvez rua. nem assim, né? Mas vocês têm outros riscos no armazém, na fábrica, enfim. Mas acho que fica o desafio de nós, profissionais de gestão de riscos, estar nessa parte estratégica, e é o que a gente fomenta para os nossos colegas, participe mais da estratégia, entenda o risco como oportunidades de dar performance para as operações, claro, da segurança também, né? E a gente, assim, só contribuindo também, a gente até percebe que fazia sentido, porque eu entrei nessa área lá nos anos 2000, e na época havia uma espécie de uma inversão, como Uhum. se a logística estivesse contida na parte dos riscos, por exemplo, no transporte. E conforme isso foi evoluindo, a gente percebeu que, poxa, não é bem assim A a lógica. hierarquia, vamos pensar. Então, o que manda aqui é essa questão da logística do cliente, enfim, do volume, etc. E eu tenho que pensar uma forma segura de fazer aquilo chegar na ponta, né? Sim. Então a gente percebeu essa evolução muito grande. E aí até uma curiosidade, aproveitando a sua experiência. Nesse mesmo recorte, vamos pensar assim, nas últimas décadas aí, contando com a sua experiência que você fez até um corte ali dos 25 anos, o que que você enxerga que foi vamos dizer, as principais, pelo menos, mudanças para esse modelo que a gente tem hoje? Também teve esse tipo de questão da gente sair um exemplo assim, talvez uma demanda onde a gente era mais empurrado e hoje não, tem que estar adequado para eu cumprir essa exigência lá do meu distribuidor ou do meu recebedor, para que isso chegue de uma forma. É o que a gente ouvia do just in time, just Uhum. in sequence lá, mas o que que você percebeu assim de grandes mudanças nesses últimos tempos, assim, nessa cadeia? A maior mudança é que a logística, a supply chain, ah, ela era vista como um departamento gerador de despesa. Ela não contribuía para o Para o resultado da negócio. empresa, né? Quando a logística começou a desenvolver, e eu aí vou dizer, eu tenho a experiência, eu vivi, implementei o just-in-time sequenciado para a linha de bancos na Fiat. Eu tenho experiência de Kanban just-in-time na linha de montagem de bancos e de motores diesel para Iveco. Então, essa mudança, e esse é um dos meus objetivos de vida enquanto profissional, é colocar a supply chain no devido valor de protagonista. Nós mudamos essa característica. Então, olha, nós tínhamos uma área que era pesada, que gerava despesa, viramos uma área estratégica, porque o mercado hoje determina o preço de venda. A grande capacidade competitiva está na compra, na aquisição e na gestão da logística. Disponibilidade, qualidade de estoque, S&OP, conversando e como parceiros da área de vendas, da área de marketing, e não mais sendo vistos como uma área que só dizia não, que não tinha capacidade. Então, hoje nós somos, de fato, um time. Porque, na minha visão, novamente, a S&OP está na mão da área que efetivamente tem todas as informações e que é um prestador de serviço. A logística, a supply chain, ela não tem um produto, ela vende promessa de execução e daquilo que ela diz que ela vai fazer de melhor, Uhum. né? Então, quando ela faz um alinhamento acertado, assertivo, a margem de segurança e de garantia da melhor experiência do cliente, ela é exponencialmente elevada, Sim. né? Então, essa é a grande mudança. É a mudança cultural, é a mudança de valor. Toda empresa, foco, satisfação do cliente. Em qualquer segmento, em qualquer produto, serviço, etc. Cliente satisfeito, diretores satisfeitos, stakeholders satisfeitos,
E próximos negócios garantidos. próximos negócios garantidos e perpetuação da nossa empresa. Uhum. Tá? O inverso é muito verdadeiro. Se o cliente tiver uma má experiência, ela pesa, e agora não é mais. Antigamente nós falávamos que era um cliente insatisfeito, ele multiplicava por 10 ou por 20. Hoje não, ele multiplica por milhões. Sim, Exponencial. principalmente nas redes hoje, né? Rápido. Então, nós temos uma oportunidade, enquanto time, muito grande. Mas aí eu quero trazer uma provocação para vocês, gestores de risco, né? Uma importante missão de vocês é como é que nós, gestores de risco, e aí eu me incluo porque eu sou um owner do processo, porque no final das É o contas dono do risco. eu que sou dono do Ah. risco, né? Enquanto gestor, enquanto executivo da supply chain e da logística, como é que eu garanto que os pedidos que estão chegando e que eu estou despachando, eles são verdadeiros? E a gente tem um cenário que a gente já tem inteligência artificial falando com inteligência artificial. Então, essa questão das fraudes a gente tem muito, né? Hoje, pessoas fazendo fraudes, mas eu acho que a gente já está indo para o momento que a própria tecnologia é programada para fazer fraude sozinha. A gente recebe ligação falsa, a gente já recebe compra falsa, entrega falsa. Acho que essa sua preocupação é real, já existe. E a gente tem que estar antenado muito mais, além do que a gente já olha, o roubo de carga, o clássico, os acidentes, enfim. A gente tem que olhar sim para fraude e atrelando também aos riscos cibernéticos. Porque, por exemplo, se um site de e-commerce sai do ar, vai dar um problema para bastante gente. O site se um sistema de uma transportadora é invadido, a quantidade de dados expostos ali. Então, assim, o leque de riscos está muito maior. A gente já falou também em alguns episódios, bastante alertando sobre isso, que essa parte do cibernético, até por ele não ter fronteiras, não ter essa grande dificuldade dos fraudadores escalarem e tentar talvez milhões de fraudes simultaneamente, isso já há um bom tempo já vem se mostrando como talvez os riscos Emergentes, né? emergentes e prioritários muitas vezes a ser tratado, né? Sim. A gente pensa no nosso universo ali, do que a gente conversa muito sobre transporte rodoviário de cargas, você tinha muito isso, as cifras que se perdem com o roubo, Sim. as cifras que se perdem com o acidente. Mas muitas vezes tem isso, tem uma questão de um ataque cibernético que pode fazer a empresa simplesmente não ter nem capacidade de retornar. Às vezes um Dependendo erro no do- sistema que programa uma compra errada. Né? Com o fornecedor, você É. compra X mil embalagens a mais. Isso. Vai te ferrar a linha inteira. E tem até inteligências que, lógico, cria para um lado, o ser humano é criativo, né? Sim. Pro mal, Então, principalmente. quantos robozinhos que tem hoje, por exemplo, que procuram, às vezes, um erro de anúncio, né, para achar uma TV por R$ 50. Ah, E aí ele automaticamente ele entra lá e pede todas as unidades que tiver disponível. Ou seja, às vezes um erro de digitação de uma vírgula, né? Uhum. A gente brinca, ó, lógico, é sacanagem, né? Que é Entre amigos. põe a culpa no estagiário, né? Que foi o que digitou lá o valor. Então, o que eu percebo é que também já tem muito isso, as medidas e contramedidas para cada novo risco desse que vem aparecendo. Pelo menos do que a gente acompanha, né? Sim. E o que a gente já tratou aqui, é aquela velha briga do gato e rato, né? A gente tem que sempre tentar estar um passo na frente desse fraudador Sim. ou reagir e corrigir o mais rápido possível. Acho que é o que a gente tem visto, né, nos últimos papos sobre isso, né? E é o que a gente provoca muito nos nossos eventos. Né? Todo ano a gente tem a felicidade de trazer especialistas como você que trazem visão de, claro, de presente, um pouco de história, mas também a visão de futuro. O que tem mudado de mercado, o que tem mudado de risco. Quando a gente fala da cadeia logística, a gente fala, eles contaram lá um pouco do que era, de como está e provocaram coisas assim que eu, de verdade, fui surpreendido. Coisas que já estão acontecendo, mas que vão impactar na próxima década, provavelmente. Né? De questões fiscais, que aí vem trazendo alguns riscos junto, algumas mudanças de política, algumas mudanças de estrutura da cadeia. E é um papel aqui do Papo também. Todas as ações do fórum que a gente faz, a gente traz uns carinhas especialistas assim para provocar a gente. Galera, olha para o futuro, vê o que está acontecendo e se
previna, porque novos riscos estão vindo. Eu tenho uma preocupação, e que bom que nós estamos tratando desse tema, porque nós estamos chegando num momento em que nós não conseguimos mais detectar se aquele erro do estagiário foi um erro do estagiário ou foi da máquina? Aham. Foi um erro humano ou foi um erro da máquina? Começa Quem é que, a misturar, né? aonde foi feito? É uma Aham. mistura agora. Erro foi programado para errar. Exato. A máquina que criou um mecanismo, né, bug. com um bug, esse é talvez o melhor termo, é como é que nós vamos detectar para poder fazer a correção correta do processo, né, e garantir a segurança dos dados, se foi a máquina ou se foi o homem, ou Quem é o vice-versa. responsável? Quem é? E E de novo, e a vai estourar companhia o assume resultado de da qualquer companhia. jeito, né? De- Independente se foi no final das sistêmico ou contas, não. O a resultado. empresa vai afetar o resultado Ah. direto. É direto na última linha. Né? E Então, esse é o nosso desafio. Né? Dentro dos 73 dias que eu comentei, Nossa. que um amigo trouxe, né? Que Uhum. um profissional do mercado trouxe a semana passada na minha cabeça, e eu estou pensando muito nisso, como é que nós vamos reagir isso nessa velocidade? This time. Né? É. Então, porque você são está desafios mexendo em um, importantes. já tem outro chegando Próximo. na sequência. E assim Exato, vai, né? exato. Então, é uma dinâmica, e é por isso que eu sou um apaixonado, né, pela logística, pela supply chain, e aí entra a minha capacidade de negociação também. Uhum. Os meus contratos estão mudando assim, né? Eu estou fazendo, ou estamos fazendo, contratos copy-paste, e só ajustando um valor aqui, um valor ali. Até onde vai ser uma garantia de que um detalhe importante, uma característica importante de um contrato não está sendo mal Uhum. ajustado, tá? E aí uma crítica, inclusive pessoal, nós não temos o hábito de ler, né? Quem de nós lê o manual de instrução daquele equipamento ou daquele produto que nós compramos? A gente Só tem, se Só achar joga que não fora, sabe manusear, né? né? a gente tem Tá problemas certo? com convite pro evento, por exemplo. A pessoa recebe o convite E e não depois lê. pergunta qual é a data, amigo. Então. Tá no texto. Veja como Coisa essa simples, né? preocupação é importante, né? E nós temos que nos preocupar, porque é a nossa assinatura que vai lá representando a empresa que acredita Claro. na nossa capacidade. Então, os desafios são muitos, as oportunidades são muitas, né? Eu estou aproveitando aí, durante os últimos 15 anos da minha vida profissional, focado em resultado, focado em entregar resultado, focado em melhoria contínua, focado em capacitação e treinamento da minha equipe, Uhum. né? E pouco preocupado com o meu desenvolvimento pessoal. Por Tá quê? priorizando da equipe. Porque nós nos envolvemos tanto na rotina que nós esquecemos de nós, que também estamos envolvidos nisso e que vamos responder por isso. É. Então, essa é uma preocupação que nós também precisamos ter dentro desse cenário de inovação e de chegada de tecnologia e de muitas oportunidades, né? Então, usar isso para treinamento IA, em treinamento de uso das tecnologias, é fundamental. E aí já entra, né, para os meus colegas, uma dica se mantenha atualizado, reserve um tempo da sua rotina que não tem tempo, faça a gestão do tempo, mas encaixe desenvolvimento contínuo, o long life learning Bola da vez. é a bola da vez. Faça porque é fundamental, é necessário e é o que vai te colocar vivo no mercado. Bacana. E agora, mas eu também tenho um recado pra galera que tá assistindo, né? Sem combinar, ele até já deixou aqui Com a bola pingando. fácil pra gente, né? Mas quais são, Fabrício, os principais recados Eu aí? já nem lembro, mas tô enferrujado. Ó, concluímos o fórum, né? Mais uma Inclusive, vez. a gente não agradeceu na abertura. Nosso agradecimento muito especial aos amigos que estiveram conosco lá no
5º encontro presencial do Fórum de GR. A gente falou tanto aqui antes que a gente É, esqueceu de falar agora nesse a gente episódio. é que é tanto conteúdo e Eu, aproveitar o eu só mestre, quero né? fazer um comentário. É. Eu quero formalmente agradecer por ter participado. Foi um evento fantástico, Poxa vida. rico, e eu estou esperando o Fórum 6. Opa, Ó, isso aí. já está convidado também para É. o Precar, que vai ser esse ano ainda. Contamos contigo A lá. gente tem agora ainda uma jornada já prevista para o ano, né? A gente comentou aqui, vamos fazer logo agora na sequência, nos dias 13 e 14 agora de junho, a gente vai trazer essa imersão que a gente comentou um pouquinho. Então, passa bastante por pontos que nós trouxemos aqui como alerta e alguns outros que a gente também identificou como alguns gaps, algumas oportunidades aí para a galera que está na nossa área aí de gestão de riscos e pretende se desenvolver. Além disso, a gente tem também o Conexões, né? Claro. Que é o nosso evento mais intimista que a gente faz trimestralmente. Também vamos agora na sequência ter edição dele. E os pré-cargas, que serão no dias 16 e 17 de setembro, De setembro. onde a gente fala um dia sobre a prevenção aos sinistros de trânsito, né? O famoso acidente, mudou essa nomenclatura recentemente. E depois falamos também um dia específico sobre o roubo de carga. Então, são eventos da mesma qualidade, o mesmo público, tanto dos palestrantes, né? Sim. Quanto de quem está lá participando com a gente. Então, fica o recado aí para o nosso público. As bilheterias do pré-carga ainda não estão abertas, Abrem né? agora em junho. Isso aí. Então, fique atento aí nas redes, já reserve a sua agenda, providencie o seu ingresso Não com vem me pedir antecedência, depois, que eu não É. tenho. porque a gente sempre alerta e acaba ficando gente de fora porque deixa para a última É. hora. Então, fique o recado. Você viu aqui o feedback do Cabrini, a gente teve também tantos outros feedbacks positivos e esperamos contar aí com esse Com nosso certeza. público fiel também nos pré-cargas, também no Conexões e na nossa imersão. Exato. E o convite para quem está assistindo aqui, que a gente sempre faz, a gente pede o teu apoio também, porque assim, para a gente é muito importante saber a temperatura, né, do público. Tá gostando ou não do episódio, dos episódios? Além desse, tem uma série para trás aí muito importante. Os assuntos são todos contemporâneos. Você pode pegar o primeiro episódio que vai ser interessante, vai ser útil. A gente sempre traz pessoas com uma bela bagagem. Quantos assuntos que a gente antecipou, né? Depois não fala que não tem oportunidade de ouvir a voz de quem entende do assunto. Mas eu preciso do apoio de vocês. Então, apoia como? 3 Cs, né? E Quais vai são? ter sorteiozinho, Não, como primeiro você sempre, conta os ou não? 3 Cs. Quais são Tá, os 3 a Cs? Acho que eu gente, esqueci. a gente brinca aqui que esses 3 Cs faz com que chegue o conteúdo para quem precisa, né? Então, nada mais é do que curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo e deixar também nesse comentar não só oi, legal, mas às vezes até se quiser também colocar uma crítica, uma dúvida. pergunta, né, que talvez a gente não explorou aqui, sugerir um novo tema, né? Exato. A gente sempre que possível dá esse retorno, essa oportunidade. Então, enfim, quem cumprir os 3 Cs, 3 Cs, bonitinho. o que No nós vamos LinkedIn fazer? ou no Instagram. Vamos colocar um O ingresso primeiro ingresso do para os pré-carga. 2 dias? É muito bom. Eu sou bonzinho. Você deixa. Não combina antes, eu libero o ingresso bom, aqui. Tá bom. Então, ó, para Aí quem. depois eu me viro para sortear. Isso aí. Ah, tá bom. Para quem cumprir essa etapa, e eu vou pedir também a gentileza de seguir o nosso convidado aqui de hoje. Como que o pessoal te encontra nas redes? É Wagner Cabrini mesmo? No LinkedIn é www.linkedin.com/in/wcabrini. W Cabrini, legal. Lá vocês vão me encontrar. Já estamos conectados também, Já né? Pode estamos procurar conectados, na então nossa rede lá. é um prazer e será muito bom. E já me coloco à disposição de todos para prolongarmos essa conversa. Eu estou sempre aberto e disposto, e por disciplina pessoal e profissional, eu respondo a todos que entram em contato comigo. Então, até porque eu sou de logística e de supply chain. Tem. Se a disciplina da entrega
não estiver no meu DNA Tá e no na sangue. na minha cultura, eu não posso ser o profissional que eu sou. Então, estou à disposição de vocês. Tá bom, legal. Então, o que que a gente vai pedir? Ah, quem serão os participantes? Quem deixar o seu comentário no YouTube, né? Ou lá No no YouTube ou LinkedIn, também no Instagram. LinkedIn. Então, deixe lá e, por favor, siga também o nosso querido Cabrini aqui nas redes, que com certeza Vai aprender um a gente bocado. vasculhou bastante, né? Ah, E tem muito conteúdo bacana. Realmente é uma enciclopédia aqui, vale muito a pena acompanhar e sempre que possível ter essa troca, né? Que é enriquecedora, com né? certeza. E, Cabrini, assim, o papo é excelente, mas talvez vai ter que ter a versão 2, versão 3. Sempre que a gente caminha para o final, a gente Sim. muda um pouquinho aqui a dinâmica para também aproveitar a experiência de quem está participando aqui com a gente, para aquela pessoa que está assistindo aqui, porque ela tem interesse em se desenvolver na área, ela está começando, ou ela está procurando fazer uma mudança mesmo de carreira e participar agora da área de supply, de logística. E a gente sempre brinca assim, ó, se você pudesse dar um recado para você mesmo ou para quem está começando lá na carreira e procurando fazer essa guinada ou se estruturar para crescer, qual seria. A gente brinca dica de ouro, mas pode ser a dica ou algumas dicas de o que vai alicerçar essa pessoa e fazer com que ela, pelo menos, tropece menos nas pedras ali do caminho. O que que você deixaria como dica para esses profissionais? Eu gostaria de ter tido a oportunidade desta pergunta há 25 anos atrás. A minha dica é: pratiquem o networking, pratiquem o desenvolvimento continuado, pratiquem o relacionamento sadio e positivo com os seus pares, com os seus parceiros, com os seus fornecedores, com os seus clientes, com a sociedade. Tenha os seus valores definidos e pratique. O grande detalhe, e isso eu trago comigo desde sempre porque veio de casa. Você não precisa ser o excelente profissional, você também precisa parecer ser o profissional idôneo, ético, comprometido com as pessoas, comprometido com o resultado. O networking faz isso, nos conecta com pessoas do bem, nos conecta com oportunidades de nós mostrarmos os nossos valores, a nossa cultura e aquilo que nós acreditamos. A logística, a supply chain e todas as áreas dentro da organização trazem oportunidades desde que você se preocupe com a entrega e com o seu compromisso de entrega com aquilo que se espera de você. O resultado e o reconhecimento vêm de forma natural. Eu desejo muito sucesso para todos e estamos aí juntos no mercado e, se Deus quiser, vamos nos cruzando no mercado. Sucesso para todos. A gente sempre fala bastante disso, né? Que é o network no sentido do que você realmente falou. O network colaborativo, né? É você ajudar quando você consegue e ter a quem recorrer quando precisa, né? Não é quantidade de contatos ou você ter Só trocar muitos o cartão. contatos, mas talvez ter o contato certo para cada assunto, né? Eu vou falar uma frase de um amigo que por razões éticas eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas ele sabe que eu estou falando dele. Seja interessante e não seja interesseiro. Tem uma Ó, diferença grande, né? Isso aí. Total. pô, Fabrício, e aí? Caminhamos para mais um final aqui do Papo com o mais um Especialista. excelente papo, Cabrini. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar conosco tanta coisa boa. Você já dividiu com a gente o palco lá do fórum. A gente fez questão de trazê-lo aqui também para falar para mais pessoas, quem não teve oportunidade de estar lá com a gente presencialmente. Nosso agradecimento, belíssimas palavras. A gente
endossa isso, reforça o que você disse. A gente acredita muito no poder do networking verdadeiro, genuíno e honesto, sobretudo. Sim. Então, nosso agradecimento. E para quem está em casa, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do Papo com o Especialista. Valeu, pessoal. Até Tchau, breve. pessoal. Sucesso.